Meus irmãos, então, na escola dominical, nós estamos estudando essa revista aí, ó. Já tem um tempo, né? Feitos do pó, destinados à glória, da criação à redenção. Nós estamos pensando sobre o tema da antropologia bíblica. Ou seja, quem somos nós, como seres humanos? Porque hoje vem sendo cada vez mais nivelado a condição humana aos animais. Então muitos dizem aí que o homem é um animal racional. O que o distingue de toda a criação é a capacidade de escolha, de raciocínio, mas ele foi feito do pó da terra, no sexto dia, da mesma forma que a planta, da mesma forma que os animais. Então Aristóteles, por exemplo, lhe cunhou essa expressão: o homem é um animal racional. Olhando para isso, ó, existem seres irracionais e seres racionais. O homem é o racional, que pensa, que decide. Os seres irracionais são os demais animais. Mas será que é isso mesmo? A Escritura nos revela que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é um dos traços da nossa personalidade. Então, o que a gente está vendo aqui nesta quarta aula, mais uma característica do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o título da aula: o homem como um ser religioso. Um animal e uma planta não têm religião, mas Deus nos criou como seres religiosos. E vamos entender um pouco mais o que significa isso. E ó, você vai concluir no final da aula que não há espaço para ateísmo. Há espaço para coração endurecido diante do Deus verdadeiro, que idolatra outras coisas no lugar do Deus verdadeiro. Mas o homem sempre vai buscar adorar alguma coisa na sua vida, confiar, da onde ele retira alegria, esperança, força. Ele vai, porque Deus o criou assim. O pior dos incrédulos, dos miseráveis, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele é um ser religioso. Olha lá, os objetivos dessa aula quais são? Compreender a natureza inerentemente religiosa do ser humano. Compreender os conceitos de duas expressões latinas, sensus divinitatis e semen religionis. O que significa isso? Está em nós isso. E por fim, entender que ateísmo é algo impossível ao ser humano. É algo impossível. Você pode lutar contra a existência de Deus, mas Ele está aí. Não tem jeito. E até a tua própria luta já mostra que Deus é presente. É o pecado que te leva a lutar contra a existência dEle, para negá-lo. Porque, só um parênteses aqui, se você reconhecer quem é Deus, você vai ter que mudar. Você vai ter que repensar na sua vida, e você vai ter que mudar. E os homens não querem mudar os seus caminhos. Qual é a divisão da lição? Tem uma introdução, depois nós vamos pensar sobre esses sensus divinitatis e as semi-religiones. Olha que legal, eu trouxe aqui 3 ilustrações de 3 ateus muito conhecidos, londrinos, americanos, que vão revelar a impossibilidade do ateísmo. Depois, a religiosidade do homem como expressão da imagem de Deus, e uma conclusão e aplicação. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar? Senhor, ainda em Tua presença nesta manhã, nós Te bendizemos e Te adoramos pelo Teu favor. Fala conosco agora, novamente, ó Deus, uma vez mais, pela unção do Teu Espírito Santo, a partir deste tema que é tão caro, Deus, de que Tu nos criastes para que pudéssemos nos relacionar com o Senhor, de que o Senhor está em nós de maneira inata, Deus. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a reconhecermos o Senhor em nossos caminhos. Que o Teu Espírito possa abrir o entendimento de todos aqueles que estão aqui nesta manhã. Fala, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa-me aqui, Senhor, como boca do Senhor, a partir da Tua palavra, não aquilo que vem do meu coração e da minha mente, Senhor, mas aquilo que vem da Tua palavra para a nossa vida. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó a pergunta aí, ó. A religião é uma invenção humana? Para muita gente é. Vocês já ouviram falar desse Karl Marx? Ele viveu lá no século XIX, ali no contexto da Revolução Industrial. E ele cunhou a seguinte expressão: a religião é o ópio do povo. Ópio é um entorpecente. É algo que traz cura para um sintoma de uma dor, mas não cura a causa da dor. Isso faz um entorpecente. Ele deixa você bacana, de bem com a vida, mas passa aquele efeito, o problema está ali. A enfermidade continua ali. E por que ele pensava assim?
Ele é um dos pais do marxismo materialista, ideologias de esquerda, onde quem salva é o Estado, é a máquina, é o governo. E lá na época da Revolução Industrial, o que começou a acontecer? A opressão do assalariado, do trabalhador pela burguesia. Então, a gente passou de um modelo de produção feudal para industrial. Houve uma demanda muito grande de trabalhadores. E o que o homem sempre fez? Explorou o seu próximo. Então, a burguesia, os donos de fábricas, começaram a explorar o trabalhador. E o que eles usavam para aliviar a opressão? Segundo Marx, a igreja, a religião. Então eles eram explorados no trabalho e no fim de semana eles iam para a igreja, onde era prometido um reino de glória, onde eles ficariam felizes. Está vendo? Aí passava um pouco daquela dor da semana da opressão. Marx viu na religião um entrave. Ele diz que a salvação da pessoa é o desenvolvimento econômico, e não a religião, e não Jesus, cruz, tudo isso. Isso é um entorpecente para fazer com que a religião seja mais um instrumento na mão da burguesia para oprimir o trabalhador. Para Marx, a religião era algo horrível, odioso. Olha aí a teologia da esquerda, né? Que repreende a religião justamente fiado, muito provavelmente, nesse tipo de pensamento. De que o sistema dominante usa a religião para entorpecer as pessoas, para dominá-las. Então Marx dizia, a religião não serve para isso não, é ópio do povo, é um entorpecente. E um outro famoso aí, um físico, Richard Dawkins, ele lançou um livro muito conhecido em 2006, Deus, um delírio. Algo que você concebe no momento de desespero para acalmar a tua dor. Novamente, a questão do efeito de um tranquilizante apenas. Esse filósofo aí vivo ainda hoje, né, o Pondé, ele diz assim, religião é uma experiência do Alto Paleolítico. O Alto Paleolítico foi o último período da Pedra Antiga. Segundo os arqueólogos, ele ocorreu aí cerca de 50 mil a 12 mil anos atrás. Então o Pondé diz, a religião é uma experiência. Eles viram lá as pinturas rupestres nas cavernas, das pessoas olhando para o céu. Então ele chegou a essa conclusão. Os homens precisavam de algo para dar sentido para a sua vida. Ali na caverna, na solidão, na escuridão. Então eles sentiam algo transcendental a eles. É uma experiência. Outros argumentos para defender que a religião é uma invenção humana. A religião foi criada pelos homens para explicar a sua própria existência. Da onde eu vim, qual o sentido, para onde eu vou. O desconhecido, como muitos fenômenos naturais, espirituais, que escapavam à razão. Então se criou algo etéreo, algo que não é matéria, para explicar isso. De onde vem isso? Se desenvolveu para dar um padrão moral de convívio social. Quando os homens passaram a viver em sociedade, se precisou de regras de convívio. E aí então nasceu essa ideia da religião como um padrão moral absoluto e bom que deveria dirigir a vida das pessoas no convívio social. Outros dizem que ela surgiu quando o homem começou a viver em grupos, como eu disse, em sociedade, e fechando tudo esse pacotão. A religião é nada mais, nada menos do que um construto social. É conveniência social. Houve a conveniência de se criar a religião de alguma forma. Mas será que é isso mesmo? Olha só, não se desconsidera que a religião tem implicações culturais, sociais, claro, espirituais, éticas, históricas, que ela seja moldada pela cultura em algum grau na sua expressão. Por exemplo, crentes africanos dançam mais que os brasileiros. Eu fui em cultos lá em Moçambique, as pessoas dançam o tempo todo no culto, expressando a sua adoração a Deus. É a forma que elas têm naquela cultura de adorar a Deus, de demonstrar a Ele gratidão, alegria, responder pelas bênçãos. Mas aqui a gente não faz isso. Você não vai ver ninguém dançando aqui num culto reformado. Então, é claro que a cultura molda a forma de expressão da religião. Mas prossegue a pergunta, né? De onde veio o senso de que existe algo além de nós, maior que nós, transcendente, que nos vigia, nos segue, nos analisa e diante do qual prestaremos conta? Daí a necessidade de buscar, por exemplo, propiciar a ira desse ser elevado com inúmeros rituais demonstrados pela história dos povos.
Você já viu, se você vai numa cultura afastada, isolada, no meio da mata, eles têm os rituais lá. Por que eles têm esses rituais para acalmar os espíritos da floresta? Porque há algo neles que diz, há algo além de nós, que conspira a nosso favor ou contra nós, a depender daquilo que nós fazemos. Olha aí o senso dentro daquelas pessoas. Eles não conhecem Bíblia, muitos não conhecem Jesus, revelação de Deus, nada disso, mas eles têm rituais espirituais. Por quê? Se eles sentem essa necessidade. Vamos pensar um pouco na etimologia dessa palavra religião. O que é religião? Meus irmãos, você pergunta para as pessoas, faz um teste aí durante a semana. Escuta, o que é religião? Eu não estou dizendo denominações religiosas. Eu quero que você me diga, o que é religião? Ou então, por que eu preciso de religião? Você vai ouvir de tudo. Isso aí vem de um verbo latino, religare, para a maioria dos estudiosos, né? Tem um outro sentido. Mas para a maioria, religião vem de religare. Religião significa religar, atar algo que foi rompido, ligar novamente. No caso, ligar o homem ao divino. Quem que nos desligou de Deus, segundo a Escritura? Gênesis 3 fala do quê? Pecado, a queda. Isaías 59, 2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Desligou. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Deus estava lá no jardim todo dia, na viração do dia, vinha conversar com Adão, com Eva, mas eles pecaram, se desligaram de Deus. E agora Deus tem que providenciar o meio para que haja religamento, união novamente. Como o homem pode voltar a estar ligado, a se religar a Deus? Todas as religiões trazem no centro delas práticas, rituais, justamente para isso, para religar esse homem a Deus, para aplacar a ira dessa divindade, para que ela responda favoravelmente a esse adorador. Toda religião, em todo lugar, vai ter práticas, rituais, coisas que você precisa fazer, justamente para aplacar a ira do divino, para receber dele o seu favor, para você se comunicar com ele. Mas o que diz o cristianismo bíblico? Fala que é pelo sangue de Jesus Cristo que isso é feito. É pelo sangue de Cristo que somos religados a Deus. Então, olha uma declaração desse cineasta espanhol muito conhecido, Luis Buñuel. Esse cineasta, ele é conhecido por ter filmes que atacam a fé cristã. Ele gosta de zombar do cristianismo nos seus filmes. E olha a declaração que ele deu. Sou ateu graças a Deus. O que você acha dessa declaração dele? Irônico? Entrou bem, Patrícia. Olha o que diz esse cara. Um ateu convicto, declarado. Sou ateu, vírgula, graças a Deus. Será que Deus pode fazer alguém negando-o? Que sentido Deus teria de fazer alguém para negá-lo? Alguém gosta de dar um tiro no pé? Irmãos, há um paradoxo e uma ironia nessa frase. A Patrícia já nos ajudou. Olha só, Deus, o que isso mostra na declaração desse homem? Deus, ele está arraigado na consciência humana de um modo tão forte que o homem não consegue se desvencilhar dele, mesmo que ele o negue com todas as suas forças. Veja, um ateu declarado usando o nome de Deus. Ele não consegue viver sem um Deus para adorar. Ninguém consegue viver sem um Deus para adorar. E veja que Deus aí está com D minúsculo, né? Claro, não é o Deus verdadeiro que se revela em Cristo. Ele botou alguém no lugar e ele chama de Deus, de onde ele tira a alegria, a esperança, a força dele. E tem um texto em Eclesiastes 3, versículo 11. Abra aí comigo. Depois de Provérbios, né? Eclesiastes capítulo 3. Esse texto é importantíssimo. Olha o que Salomão diz. Eclesiastes 3, 11. Olha o que Salomão diz. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também agora. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que Deus nos fez para a eternidade, não para um mundo temporal.
não para uma vida aqui, limitada a 80, 90, 100 anos, quando há saúde. Deus criou todas as pessoas e colocou a eternidade no coração delas. Esse estudioso aí, da palavra de Deus, o Philip Ryken, é um americano. Olha o que ele diz: nascemos com uma saudade de outro mundo, de uma vida com Deus, que se encontra além do alcance do tempo mortal. Nós temos um desejo pela eternidade, meus amados. Todo ser humano tem, e daqui a pouco você vai ver a implicação disso. Se nós temos um desejo para a eternidade, se nós fomos feitos para a eternidade, nada que é terreno pode nos satisfazer. Nós vamos ver a implicação disso. Olha o que diz o C.S. Lewis, esse escritor londrino, que era um ateu e foi alcançado pela graça de Deus também. E olha o que ele cunhou. C.S. Lewis disse o seguinte, abre aspas, meditando sobre os seus desejos, ele diz o seguinte: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazer esse desejo que está dentro de mim, isso não prova que o universo seja uma fraude. Não é isso. É provável que o papel dos prazeres terrenos, tudo que é oferecido na cultura sem Deus, para satisfazer o prazer das pessoas, é provável que isso aí jamais foi para satisfazer esse desejo em mim, que eu não encontro resposta nos prazeres terrenos. Mas esses prazeres que são oferecidos, eles estão aí para despertar em mim, para sugerir que há algo além de tudo isso aqui. Que coisa impressionante esse homem cunhou. Irmãos, vamos pensar em alguns desejos em nós que nenhum prazer terreno pode satisfazer. Por exemplo, o desejo de não termos mais medo de nada. Você consegue viver uma vida sem ter medo de nada? Você consegue? Eu não consigo. Sem ter medo de nada. É um desejo que está na gente. Mas que prazer terreno pode satisfazer isso? Outra coisa, você consegue viver uma vida sem nenhuma insatisfação? Sem nenhuma insatisfação. Todos nós somos insatisfeitos com muitas coisas. Pois bem, C.S. Lewis dizia, eu sou insatisfeito. Quando eu olho para o que o mundo oferece, não há nada que possa calar a minha insatisfação. E por aí vai. Isso mostra que esse desejo, ele é para ser satisfeito por algo que está além desse mundo. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Está tudo ligado. É lá no eterno que nós encontramos verdadeira satisfação. Nós vamos ver a implicação disso mais para frente. O mesmo autor, Philip Ryken, ele diz assim: Deus colocou a beleza da eternidade em nossos corações, para que encontrássemos o caminho que nos leve até Ele. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se não alcançarmos um conhecimento pessoal de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que é o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. O Aristóteles cunhou essa expressão, né? Animal racional, em função do homem poder tomar decisões baseadas na reflexão e no raciocínio. Porque ele dizia, a criação em geral não pode fazer isso. O homem pode. Então ele é um animal racional. Mas, meu caro, além da racionalidade, o homem também é distinto. Ele também expressa a imagem e a semelhança de Deus nele, por ele ser alguém religioso. A religiosidade humana faz parte da imagem de Deus nele. E se é assim, toda a humanidade é inescapavelmente religiosa, seja ateu, seja crente, porque ele é feita a imagem e semelhança de Deus. E aí entra agora aquelas expressões, sensus divinitatis e a semen religionis. Essas expressões latinas, elas foram cunhadas pelo reformador João Calvino. Foi ele, na época da Reforma, meditando sobre a Escritura, sobre o que ele era, que chegou a essa conclusão. E ele diz, o homem é inerentemente religioso. Deus criou o homem com o senso da sua existência, sensus divinitatis, o senso do divino. Todos os homens têm esse senso, esta noção de que há um Deus nele. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 18,
ele diz assim, que a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e contra toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos ler certinho a palavra de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade e perversão dos homens que detêm a palavra pela injustiça. Deus se revela aos homens na sua consciência, na criação geral e para a igreja na sua palavra, na pessoa de Cristo. Mas o que faz o homem? Ele suprime a revelação de Deus. E ele coloca no lugar do Deus verdadeiro um ídolo e ele passa a adorá-lo. O ídolo pode ser o trabalho, uma família, uma pessoa, a tua capacidade intelectual, as tuas obras ativistas dentro da igreja. Pode ser um ídolo que você confia, tira a tua alegria e a esperança. Mas Deus colocou o seu senso de existência dentro de todo o homem. De modo natural, ordinário, todo ser humano sabe que há um Deus transcendente. Ninguém nasce ateu. Você sabia disso? Ninguém nasce ateu. Porque o conhecimento de Deus é inato a todas as pessoas. Com o passar do tempo, ela vai suprimindo esse Deus. O pecado vai tomando conta dela e ela vai confiando num monte de ídolo. Esse senso da existência de Deus provém da semente da religião, plantada no coração do homem, no seu ser, que determina a sua mente, o seu sentimento e o seu modo de se comportar. Como eu disse lá em Romanos 1, de 18 a 23. A sentença é pesada. Se você quer colocar um ídolo no meu lugar, Deus entrega esse homem ao seu coração. E ele vai agora adorar animais. E agora você vai para a Tailândia, as pessoas se curvam diante de uma planta frondosa, dizendo, tem um espírito aqui. E você vai para lá, na Indonésia, a rua é guardada por um espírito protetor. Então as pessoas, elas pensam assim, quando eu passo nessa avenida, eu sou protegida por esse espírito. Deus entregou o homem à sua idolatria, porque ele o rejeitou. Deus está nele, o criou a sua imagem e semelhança, está ali nele, mas ele rejeita esse Deus e ele coloca um ídolo no lugar. Por isso que Paulo fala ainda em Romanos capítulo 1, o homem vai adorar a criatura em vez do Criador. Ele se curva diante de quadrúpedes, de répteis. Vai no Nilo, você tem o jacaré do Nilo, que é divino. Você vai para a Índia, você tem a vaca, que é sagrada. Eu contei para os irmãos, eu visitei uma missionária em 2015, lá na Índia, em Mumbai. Eu estava lá numa lanchonete comendo um lanche, e aqui era a calçada. Uma vaca veio vindo na minha direção, cruzou a rua, no meio da cidade, gente. Uma coisa surreal. A vaca cruzou a rua e eu comendo, e olhando para ela, e ela olhando para mim e vindo. Um colega que estava comigo falou, rapaz, fica quietinho, hein? Se você insultar essa vaca, a gente vai preso. É divino. O homem se curvando diante de um animal, por ter rejeitado o Deus verdadeiro. Deus entregou ele a essa idolatria. Prova disso, dessa idolatria, dessa rejeição de Deus, está nos cultos dos povos isolados. Como eu disse, por que você vai numa comunidade afastada que não tem conhecimento da Bíblia, de Jesus, e eles têm os rituais, tem os xamãs, tem os pajés, tem os líderes espirituais? Por que eles têm isso lá? Porque está dentro deles, que há alguém além deles que eles precisam acalmar a ira, oferecendo sacrifícios. Então, não existe possibilidade do ateísmo de viver sem Deus. O Salmo 14, versículo 1 e o 53, versículo 1, eles dizem a mesma coisa. Olha o que o salmista diz. Diz o insensato no seu coração. O que diz o incrédulo? Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Olha Romanos 1, 18. Se ele rejeitou a Deus, Deus entregou eles à corrupção. Não há Deus? Então tá bom. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Calvino disse o seguinte: ateus nada mais são do que homens que lutam ferrenhamente contra a sua religiosidade inata, mas sem conseguir se desvencilhar do medo de Deus. Então, a pergunta que todo ateu não consegue calar é a seguinte: e se Deus existir mesmo? E se Deus existir mesmo? Por mais que o neguem, a sombra de Deus os persegue. E agora eu trouxe aqui 3 ateus conhecidos. O primeiro deles é esse Thomas Nagel. Ele é um filósofo americano, ateu declarado. Olha o que ele diz.
Olha o que esse cara disse. Abre aspas. Não se trata apenas de eu não crer em Deus. E, naturalmente, espero que minha convicção esteja correta. Percebe aí já a falta de certeza dele? Se há Deus ou não? Eu espero que esteja correta. Que não há Deus. Ele continua. Gente, espero que Deus não exista. Meus irmãos, seria maravilhoso se Deus não existisse e você pudesse fazer o que teu coração mandasse você fazer. Mas essa não é a realidade. A pior notícia para o pecador, sabe qual é? Deus existe e Ele é bom. E você é mau. Essa é a pior notícia que é dada para um pecador. A melhor é, em Jesus Cristo Ele te torna bom. Graças a Deus por isso. Mas olha o que ele diz. Espero que Deus não exista. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim, guiado por um Deus além de mim. Olha aí o egoísmo do homem querendo dominar as coisas. Eu não quero que o universo seja assim. E ele prossegue. Possuo grande curiosidade de saber se há alguém genuinamente indiferente à questão em torno da existência de um Deus. Será que sou só eu que penso assim? Ele está dizendo. Ou será que há alguém genuinamente que questiona essa questão da existência de um Deus? Você percebe a falta de segurança nessa afirmação? Ele não tem segurança de dizer, não há Deus, eu tenho certeza disso. Ele não pode dizer isso. Porque Deus está inato dentro dele, na consciência dele. Olha um outro aí, o Julian Barnes, um escritor inglês, ateu declarado. Esse é mais incrível ainda, ó. Na sua obra, ele tem uma obra conhecida, Nada a Temer. Ele lida com o medo da morte. Na vida desse homem, o medo da morte sempre foi algo presente. Ele nunca entendeu direito, e ele escreveu esse livro, Nada a Temer. E ele diz assim, ó, abre aspas, não acredito em Deus, mas sinto falta dele. Se eu não acredito em alguém, como é que eu posso sentir falta dessa pessoa? Eu sinto falta para quê? Ele não sente falta, ele está negando Deus que está nele, na consciência dele. É marca da imagem de Deus nele. Ele está negando com todas as suas forças. Eu fiz algumas perguntas aí. Por que esse ateu tem medo da morte? Por que ele não sabe lidar com ela? A resposta é essa aí, ó. Porque só à luz da eternidade é que a morte pode ser tratada e vencida. Essa resposta para a morte na nossa vida terrena, ela só pode ser enfrentada quando nós temos essa noção de que Deus nos fez para o eterno. Para lidar com a questão da morte, se você tem medo da morte, você precisa confiar em Jesus que te dá a eternidade. Ele venceu a morte quando ressuscitou. Está vendo as coisas conectadas? Mas esse ateu não crê nisso. Então ele quer lidar com a morte, com as coisas terrenas, ele não dá conta. Só a vida eterna que Deus fez no coração desse ateu e que o pecado tem ofuscado e calado é que pode dar a resposta para o enfrentamento da morte no tempo presente e hoje. As pessoas querem lidar com a morte, com as coisas daqui. Veja, não estou dizendo que você não tem que se tratar, claro, a graça comum, faz médicos, faz químicos, fazer remédio para tratar de doenças, se tem, você precisa fazer isso, mas em algum momento você vai morrer. E como eu aprendo em velório, meus irmãos, quando eu estou ali no velório, Deus fala tanto comigo, são tantas lições, eu olho para aquele corpo no caixão inerte, não olha, não respira, não sente, se jogar ele no chão ele fica do jeito que ele caiu. E agora? Fica a pergunta, e agora? Para onde foi essa alma, esse espírito? Muitas pessoas dizem, entrou num descanso. Não sei. Se não tinha a vida na mão de Jesus Cristo, entrou num tormento pior ainda do que estava sofrendo agora. Para lidar com a morte, nós precisamos olhar para o que é eterno. Esse ateu tinha medo da morte o tempo todo, porque ele negava o eterno na vida dele. E aí é claro que ele vai dizer, eu sinto falta de Deus, eu não creio nele, mas eu sinto falta dele. É algo que eu não consigo entender. É a falta da graça de Deus iluminando o entendimento dele. E por fim, esse David Foster Wallace, um escritor americano muito famoso, ateu. Em 2005, ele foi chamado para Ninfa para discursar para esse Kenyon College. Ele foi discursar para os formandos. Gente, olha o que esse homem disse. Abre aspas. Nas trincheiras cotidianas de uma vida adulta, não existe isso de ateísmo. É um ateu. Não existe isso de não venerar, de não adorar. Todo mundo venera. Nossa única escolha é o que venerar. Fecha aspas. Entenderam o que ele está dizendo?
Ele foi muito honesto aí. Ele está reconhecendo, eu não creio em Deus, mas esse Deus existe. Eu estou crendo numa outra coisa. Eu estou adorando a minha capacidade de negar esse Deus e por aí vai. Mas esse Deus existe. Eu estou escolhendo adorar outra coisa, venerar outra coisa, e não esse Deus. Daí, irmãos, é preciso mais fé para negar a existência de Deus do que para crer nele. Você percebe isso? É preciso mais fé para negar a existência de Deus do que para crer nele. Quem busca negar a existência de Deus, volta-se contra a sua própria natureza, que atesta a existência de Deus. Ele te criou a imagem dele para isso. Você é testemunho de que Deus existe. A religiosidade humana é a expressão da imagem de Deus. Por que a gente pode entender isso? Por que a religiosidade humana, essa busca de nos relacionar com Deus, é um traço da sua imagem nele? Porque isso era um traço da imagem na Trindade eterna. Como é que vocês acham que o Pai, o Filho e o Espírito se relacionavam na eternidade? Muita gente diz assim, Deus se sentiu só, por isso criou o homem. Isso não é verdade. Deus é completo em si. Deus, eternamente, antes de criar todas as coisas, ele se relacionava com o Filho. Ali, o Espírito estava presente no relacionamento do Pai e do Filho. Portanto, o nosso relacionamento, a nossa vontade, a nossa fome de buscar a Deus tem a ver com esse traço de relacionamento que eles tinham na eternidade e que passou a nós na sua imagem. Deus, ele pode ser feliz em si mesmo, mas o homem não pode ser completo sem Deus. Entenderam essa questão da Trindade se relacionar e de hoje o nosso relacionamento, a nossa busca de Deus ser um traço da imagem dele em nós, porque nós fomos criados à imagem dele. Por que nós o buscamos? Porque eles se relacionavam. Então eles passaram isso para nós, para que a gente o buscasse. Por que é importante olhar para Deus para podermos compreender a imagem dele em nós? Justamente porque em razão de termos sua imagem, ele nos quer se relacionando com ele. O pecado impede isso, irmãos, na humanidade. A humanidade vai idolatrar outras coisas. Mas o crente encontra o caminho de volta para o lar na pessoa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Na pessoa de Cristo, Deus é reconciliado conosco. Nós voltamos a nos relacionar com Deus. O que é o culto público aqui de domingo que participamos agora há pouco? É o povo reunido para buscar esse Deus, para louvá-lo, para orar a Ele, crendo que Ele vai falar com esse povo por meio da pregação da palavra que Ele revelou. É o culto público, é Deus querendo se relacionar conosco, é as nossas almas buscando a Deus. Portanto, não existe desigrejado. O movimento dos desigrejados não existe, é criação humana, para dar vazão a uma falta de fé, para amaciar ego de pessoas que dizem, eu creio em Cristo, mas eu não quero compromisso com a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Não tem como você gostar do noivo e não gostar da noiva. Quem caminha firme em Jesus Cristo tem compromisso com a igreja, que é a noiva dele. É a expressão física de Cristo. É onde você é alimentado na fé. É onde você vai se relacionar com o teu Pai. O amor aqui nutrido pelos irmãos. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Vamos concluir isso aqui. Sendo todos os homens criados à imagem de Deus, todos trazem um modo de cultuá-lo, de se relacionar com Ele. Seja pela idolatria, seja pelo culto ao Deus verdadeiro, que é mediado pelo sangue de Jesus. Portanto, não existe ateu, alguém que viva sem a consciência de que Deus existe. Não tem jeito. Existem homens dominados pelo pecado, que os cega para a existência de Deus, que contudo se revela em sua consciência, na criação geral e de modo especial se revelou na pessoa de Cristo e na palavra que Ele deixou para a igreja, para dirigir a igreja agora. É impossível negar a existência de Deus na vida humana. Ficou claro isso? Alguém tem algum comentário sobre essa questão? Um animal, meus irmãos, não possui a imagem de Deus. Hoje estão
humanizando animais. Não tenho nada contra animal, gosto de cachorrinho, de gatinho, de passarinho. Mas outra coisa é você torná-lo um ser humano criado à imagem de Deus. Um exagero. Tem famílias que não têm mais filho, elas adotam animais no lugar de filhos. Elas fazem festas de aniversário para os animais. Elas pintam de esmalte a unha. Elas passam perfume francês. Tem cemitério para animais. Tem rituais espirituais para animais. Isso é abominável diante de Deus. Abominável. Um exagero. Até os profissionais da veterinária têm criticado isso, sabia? Eu fui fazer uma pesquisa. Muitos veterinários estão criticando. As madames chegam com um cachorrinho na bolsa. Ninguém tira o cachorro da bolsa da madame, porque ela passeia no shopping com o cachorro, ela vai na cidade com o cachorro na bolsa, ela vai na igreja com o cachorro na bolsa. O cachorro na bolsa é tudo para ela. E aí o que você tira do animal? O instinto dele. O veterinário diz: cachorro tem que ficar na terra, no chão, fora de casa, não tem que dormir no meio do casal, na cama. Humanização de animais, está escravizando as pessoas, está nivelando o homem à criação. Esse é o perigo. Porque o animal não possui a imagem de Deus. O animal não tem consciência da existência de Deus. Ele não tem a semente da religião no seu coração. Ele não busca se relacionar a Deus, gente. Uma planta, um animal, ele não tem consciência de que há um Deus e ele tem que buscar esse Deus. Não tem. O homem está na categoria distinta do restante da criação. Ele não foi feito segundo a sua espécie. Ele foi feito segundo a imagem de Deus. Ele não é um animal racional, ele é a imagem de Deus. E vamos fazer 3 aplicações. Primeira delas: se você não adora e serve a Cristo, você adora e serve alguém no lugar dele. Você pode ter certeza. Não há neutralidade na vida de adoração. Avalie a sua vida, meu caro, e veja se há algo ou alguém ocupando o trono de Deus. Há muitos deuses no lugar do Deus verdadeiro que te criou. Quer ver alguns? Família, carreiras, o intelecto, dinheiro, fama, poder, notoriedade nas mídias, sucesso, beleza, a ditadura da estética hoje. Se você não se enquadra em determinados padrões, você não presta, você não serve. Relacionamentos, pecadores que são feitos santos, melhores do que outros pecadores em algumas denominações, e que podem abençoar e te salvar. Igrejas até, pessoas que veem a graça de Deus numa denominação. Pessoas que dizem assim: a graça é a minha denominação. Que nada! A graça é o favor imerecido de Deus que derrama o sangue do Filho dele sobre tua vida e te salva. A graça é o favor imerecido de Deus. Não tem nada a ver com uma denominação, com CNPJ, com nome de igreja. Tem gente salva em toda a denominação, se a fé estiver somente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É a igreja invisível que está espalhada em todas as denominações. Agora, a fé tem que estar em Cristo, não em Cristo e em algo mais, não em Cristo e no meu jeitinho, não, em Cristo, suficiente e Salvador. Tem muitos líderes que se autoproclamam divinos, intocáveis, em muitas denominações. Aquele homem, aquela mulher ungido, profeta da mesma gariba que Isaías, Jeremias, Ezequiel, que tem uma palavra para abençoar a tua vida, a vida diretamente de Deus. Vem para ele, só para ele, não vem para ninguém mais. Doutrinas religiosas escravizando pessoas, ideologias, por exemplo, aqueles que creem na salvação marxista pelo Estado, o assistencialismo, o estado do bem-estar que salva. Você não precisa ter compromisso com a igreja, não. Basta você apoiar aqui essa ideologia marxista, materialista. Fica do meu lado e você vai viver bem aqui e depois vai queimar no inferno. Eles só não dizem isso. Ativismo social. Quantas pessoas que dizem assim: Deus me chamou para pregar para os macacos de penugem dourada com o rabinho preto que vivem numa ilha lá na Tailândia. Então ele vai para lá e ele passa 80 anos lá naquela ilha, sem nenhum habitante. Ele fez desse ativismo a vida dele. Ele se entregou a isso. Foi sal e luz aonde? Diante de paineira. Entenda, não é que não tem que cuidar de animal, mas isso não pode ser o teu alvo maior de vida. Deus te fez para você glorificá-lo com a tua vida. Com a tua vida.
Então, cuidado. A gente tem que avaliar, meus irmãos, o tempo todo, para ver se há alguma coisa no lugar de Deus na nossa vida. E deixar isso de lado. Em segundo lugar, esse estudo aqui nos mostra de que o homem é adorador por natureza. E isso nos ajuda na tarefa da evangelização, de partilhar as bênçãos de Deus em Cristo. Por quê? Porque você tem que pensar assim, toda pessoa que você for falar do Evangelho, ele está clamando por Deus na sua alma. O pecado, às vezes, está ocultando aquilo. Ele está resistindo, mas lá dentro da psique dele, do coração dele, ele está desesperado clamando por esse Deus. Ele quer, ele precisa, para ter uma nova vida, para viver com esperança diante da morte, diante de um diagnóstico de um câncer terminal, diante do avião a 8.500 metros de altura, onde a turbina para. E agora? Todo mundo é crente aqui, mas e lá em cima? Não tem ateu, não tem incrédulo, não tem agnóstico. Você vai morrer, e agora? Então, sabe disso? Que Deus nos fez a imagem dele para buscá-lo, facilita, dá-nos coragem para compartilhar o Evangelho com as pessoas. Ela precisa ouvir isso, desesperadamente. Ela precisa de Deus, ela não conhece, ela precisa conhecer esse Deus para se entregar a Ele e ter uma nova vida. E por fim, isso é importante demais, irmãos. Esse estudo aqui me mostrou o seguinte: quantas vidas há sem contentamento hoje? Nunca na história. E vai piorar à medida que se aproxima o retorno de Cristo. Os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, tanto tratamento, para quê? Para tratar doenças da alma, doenças emocionais, muitas doenças psicossomáticas. Sabe o que é uma doença psicossomática? É uma emoção que começa a doer na carne, uma emoção doente, a depressão, a doença do século. Por que isso? Porque essas pessoas, em algum grau, estão buscando satisfação nas coisas deste mundo. Elas estão buscando um propósito de vida naquilo que esse mundo traz. E elas não vão encontrar. E daí elas se angustiam, elas se frustram, elas se deprimem, elas chutam o balde. Deus pôs a eternidade no nosso coração. E a gente só encontra descanso no eterno. Então é preciso viver aqui à luz da eternidade. Do contrário, você não irá encontrar satisfação em nada. Em nada. Em nada. Numa pessoa, no teu trabalho, num projeto, na tua vida, numa denominação, em nada. É preciso viver aqui à luz da eternidade. E eu sempre gosto desse texto aí para terminar. Eclesiastes 2, 24 e 25. Olha a profundidade do que diz Salomão aí. Ele diz assim, ele está pensando, ele já havia falado no trabalho, nas possessões e na sabedoria. Aí ele olhou para tudo isso e ele concluiu o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Graças a Deus, Senhor. Vou desfrutar para a tua glória do meu trabalho, do que o Senhor me deu, da minha capacidade intelectual. Vou desfrutar para a tua glória, da minha família, de tudo, do meu carro, do que eu tenho, do que eu não tenho. Vou desfrutar para o Senhor. Então, obrigado por isso. Olha agora, no entanto, ele vai contrariar. Vi também, além de que é bom comer, trabalhar, gozar da bênção do trabalho, além disso, eu vi também que isso tudo vem da mão de Deus. Porque separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Meus caros, não há alegria verdadeira para quem vive sua vida separado de Jesus Cristo nesse mundo. Ele não encontra paz. Não há paz. Não há. É por isso que o salmista no Salmo 73, ele começa a olhar para a prosperidade do ímpio. Ele está pobre, ele está difícil, está doente. Ele vê o ímpio que não tem compromisso com Deus elevar na vida do ponto de vista material. Ele começa a se angustiar, até que ele olha para quê? Do meio do salmo para o final. Para o final da vida desse ímpio. Ele vai morrer, ele vai entrar num tormento eterno, ele vai ser condenado eternamente. Enquanto o salmista é recebido por Deus na glória. Então, ele deve viver um momento difícil da vida dele, olhando para a glória. Nós somos muito imediatistas, irmãos. A gente quer resposta para as coisas, alegria, bem, agora, nesse momento.
esquecendo que Deus nos fez para uma outra vida, uma vida mais plena, uma vida eterna. Você tem que viver aqui as suas dores olhando para essa vida. É isso que Eclesiastes 2 está falando, 24 e 25. Quando a gente descobre isso, você consegue dar glória a Deus, mesmo com o bolso vazio, porque você sabe que Deus, se é filho dele, ele vai prover a tua despesa. Você perdeu o emprego, você sabe que Deus está preparando um trabalho para você, você confia, é o Deus provedor, Javé Jireh, e você responde a esse Deus com compromisso aqui, na igreja visível. Tua alma está aberta a ouvir a palavra desse Deus, a desfrutar da comunhão do povo de Deus. Tua vida ganha um novo status. Você não tem mais prazer em ficar em casa no dia do culto, no dia da reunião de oração, no dia do estudo bíblico. Você quer aumentar a tua fé, porque se a tua vida está boa hoje, fortaleça a tua fé, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, viu? Eu pensei que eu ia ver meu filho crescendo, e Deus me chamou com 3 anos e 11 meses. Não deu. Então, se está boa a tua vida hoje, conselho aqui, fortaleça a tua fé, porque você não sabe o desafio que você vai ter que enfrentar daqui a pouco. E a tua fé vai ser provada, não quando você está de barriga cheia. Quando você está de barriga cheia, o incrédulo, quando de barriga cheia, ele fala de Deus. Tua fé vai ser provada quando você está lá no fundo. É o fogo da provação de Deus sobre a tua fé, para você ser apurado na fé e sair melhor, mais preparado para servir. Graças a Deus, irmãos, por essa aula, porque Deus nos fez religiosos para buscá-lo, para buscar a esse Deus verdadeiro que se revelou na pessoa do seu Filho amado.